Humanismo, o quinto Ai. Mensagem por David Martin Lloyd Jones. Este é o quinto Ai pronunciado por Isaías sobre seus contemporâneos e trata de algo para o qual temos uma nova palavra hoje: humanismo, o credo de nossos assim chamados intelectuais. A relevância deste versículo em geral e também em alguns aspectos particulares para nossa condição atual é algo que deveria nos fazer parar por um momento, porque ele traz certas verdades de forma muito clara. A primeira é que novamente nos lembra que a Bíblia é um livro estranhamente contemporâneo. As pessoas acham que está desatualizado e é por isso que não o leem. Eles acham que a Bíblia não tem nada a nos dizer sobre a vida hoje. Mas a resposta simples é que, se você ler a Bíblia, descobrirá que ela conta tudo sobre o mundo moderno. Se você deseja a melhor descrição da vida como ela está sendo vivida no presente, vá à Bíblia e a encontrará. Isso nos mostra que este não é um livro comum, mas a Bíblia também nos dá a explicação de por que as coisas são como são. Ela nos diz que o problema humano essencial é sempre o mesmo. E, em outras palavras, como a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, não há coisa nova debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Absolutamente nada. Não há nada tão fútil quanto a curiosa vanglória da modernidade de que está com ela, de todos os orgulhos que é o mais vazio. Do ponto de vista intelectual, não há nada tão ridículo quanto a maneira como as pessoas pensam que a vida moderna é algo totalmente novo. Eles olham para as pessoas que viveram antes deles e sentem que essas pessoas não sabiam nada sobre a vida. Eles dizem: mas nós avançamos, descobrimos uma nova forma de pensar e de viver. Mas tudo isso aconteceu tantas vezes antes e está tudo na Bíblia. Os homens e mulheres modernos, com toda a sua esperteza, são incapazes de inventar um novo pecado. As piores formas de vício e maldade cometidas hoje podem ser encontradas em algum lugar da Bíblia. Nada de novo sob o sol. Essa vanglória e reivindicação de modernidade e a ideia de que a maioria das pessoas não são cristãs porque são atualizadas e pessoas do século XX é uma afirmação muito fútil e tola. Posso entender as pessoas que dizem que não são cristãs e não aceitam a mensagem, mas não devem dizer que é porque vivem no século XX. Não há nada de novo em tal rejeição do cristianismo. As pessoas o rejeitaram ao longo dos séculos e exatamente pelas mesmas razões, como mostraremos. Este capítulo surpreendente na profecia de Isaías nos mostra essas coisas muito claramente, tanto o caráter contemporâneo da palavra de Deus, quanto o fato de que não há nada de novo sob o sol. A história é o mais importante e, se você a estudar, descobrirá que ela gira em ciclos. Pensamos que estamos avançando, mas isso é uma ilusão. Estamos sempre girando em um ciclo. Isso se vê muito claramente na questão da moda no vestuário, como todos sabem. Eu estava lendo um jornal outro dia sobre um homem que manteve um terno por vários anos. Por muito tempo ele teve vergonha de usá-lo, mas agora voltou a ser moda. Isso não é verdade apenas para roupas. É igualmente verdade no reino do pensamento. Na verdade, em todos os reinos. Os seres humanos nunca são muito originais. Eles simplesmente continuam se repetindo e a Bíblia revela isso da maneira mais extraordinária. O que significa humanismo? Não posso dar uma definição melhor do que estas palavras de Isaías. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes aos seus próprios olhos. Humanismo é a crença na humanidade. Está interessado apenas em homens e mulheres sem Deus. Bane Deus porque acredita que os seres humanos são suficientes por si mesmos. Essa é a própria essência do humanismo. O homem é o centro do universo e não há nada maior e nada maior. Existem dois tipos principais de humanismo. Existe o que é chamado de humanismo clássico, o que significa que, para sua orientação na vida e sua compreensão da vida, você não vai à Bíblia, mas em vez disso, volta à literatura e à filosofia gregas, ao drama e à poesia grega. Os humanistas clássicos são pessoas que estudam esses grandes autores gregos e conduzem suas vidas de acordo com seus ensinamentos. Não faz parte do ensino cristão menosprezar esses gregos. Eles eram realmente grandes homens.
Mas o humanismo clássico ensina que não há nada além deles e que se você deseja sabedoria, deve voltar ao pensamento e à meditação desses cérebros gigantes do passado. Você os estuda e luta com eles e tenta entender o que eles pensaram e o que eles estabeleceram. Então você tenta colocar isso em prática, e esse é o caminho para viver uma vida boa e harmoniosa neste mundo atual. A outra forma que o humanismo assume é o que se chama de humanismo científico. Este é o mais popular dos dois no momento. O clássico representa o poético, o filosófico e assim por diante. E do outro lado está a perspectiva científica, a abordagem que diz que a resposta para os problemas do mundo não virá tanto da filosofia grega ou da poesia, quanto de uma compreensão científica de todo o universo, incluindo os seres humanos. Este é o mais moderno dos dois humanismos. Afirma que é novo porque as descobertas são pelo menos comparativamente recentes, remontando a pouco mais de 400 anos no máximo. Ao investigar os mistérios do universo e sua constituição, você descobre a verdade científica sobre a vida e, a partir disso, passa a elaborar todo o seu esquema de vida. Devemos examinar isso porque nos é dito aqui em Isaías que essa confiança na sabedoria humana leva à desgraça. Mas vamos ser claros sobre isso. Não faz parte do argumento do evangelho cristão dizer qualquer coisa depreciativa do intelecto. Na verdade, isto é exatamente o oposto do ensino do evangelho. O evangelho dá grande valor ao intelecto. Que ninguém pense que o que Isaías quer dizer é que não há valor em ter um cérebro, ou na capacidade de usá-lo, ou no entendimento, ou no poder da razão, e assim por diante. Não é isso. Não há nada de errado com o intelecto ou com a sabedoria em si. De fato, a Bíblia nos diz que o maior dom que Deus deu aos homens e mulheres no reino dos dons, não estou falando sobre a alma e o espírito, mas os dons reais, o maior de todos os dons é a mente, a razão, o entendimento. O que há de maravilhoso nos seres humanos é que eles podem contemplar a si mesmos. Eles podem se analisar, avaliar e criticar a si mesmos. Este é um presente tremendo, dado, de acordo com a Bíblia, por Deus. Portanto, não devemos dizer nada depreciativo sobre o intelecto, a razão ou a mente. O pregador cristão não é apenas um sentimentalista ou um obscurantista. Ele não é apenas um homem que conta histórias e tenta entreter as pessoas. Ele está aqui para argumentar com eles, porque Deus lhes deu uma mente que eles deveriam usar. Mas como vou mostrar, a verdadeira explicação para os problemas do mundo é o fato de que as mentes das pessoas estão erradas, que elas não sabem como usá-las adequadamente. Qual é então a atitude da Bíblia para com o humanismo? É que, embora haja tudo o que é certo sobre a mente, a razão e o entendimento, o que está errado é que as pessoas depositam sua confiança final na mente. Eles estão tão orgulhosos disso que começam a adorá-lo, pensam que é suficiente por si só e nada é necessário além disso. O problema surge quando eles começam a se gabar da razão e a afirmar que com sua mente podem abranger todo o cosmos. Esta declaração de Isaías coloca isso perfeitamente. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos. Eles se colocaram em um pedestal. Olhe para mim, eles dizem, não sou maravilhoso? Sábios aos seus próprios olhos e prudentes aos seus próprios olhos. Não há nada de errado em ser sábio, mas se você é sábio aos seus próprios olhos, você está em uma condição muito perigosa. É excelente ser prudente, mas se você for prudente aos seus próprios olhos, estará sob a condenação que é entregue pelo profeta. Eu confio que isso esteja claro. Longe de dizer que não há valor no intelecto, vou usar o pouco que tenho e vou pedir a vocês que façam o mesmo. Por que Deus pronuncia um ai sobre aqueles que são sábios aos seus próprios olhos e adoram seus cérebros e entendimento sobre os humanistas? A primeira resposta é que esta é a própria essência de seus problemas. Esta é a principal causa de todos os males da raça humana. Leia a Bíblia e você descobrirá que ela diz que esse foi o problema original deles e que tem sido o problema deles desde então. A tentação que primeiro veio ao homem e à mulher, como vimos, é assim que Deus disse, Gênesis 3, verso 1. Em outras palavras, Deus está tentando mantê-lo para baixo. Deus está tentando se colocar entre você e o conhecimento do bem e do mal.
Deus está tentando reter algo de você? Ele está, disse o diabo, porque ele sabe que se comerdes desse fruto, vocês mesmos se tornarão como deuses. Vocês terão entendimento, vocês saberão tudo, vocês serão iguais a Deus. Esse foi o primeiro pecado do homem e tem sido a causa de todos os seus problemas subsequentes. Mas agora deixe-me mostrá-lo no Novo Testamento. Veja, por exemplo, o que o apóstolo Paulo diz na segunda metade de Romanos 1. Ele coloca isso muito claramente. Ele está descrevendo por que a raça humana se tornou o que é e diz: porque quando conheceram a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe agradeceram, mas tornaram-se vãos em suas imaginações e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Aí está exatamente. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Por isso, Deus também os entregou. Romanos 1, versos 21 a 24. Este é um resumo da história da raça humana. No capítulo 12 de Romanos, Paulo coloca o problema na forma de um conselho. Provavelmente todos nós precisamos deste conselho. Tenham o mesmo pensamento uns para com os outros. Não pensem em coisas altas, mas condescendam com os homens de baixa condição. Não sejam sábios em seus próprios conceitos. Romanos 12, 16. É a mesma coisa o perigo de confiar em sua própria sabedoria, seu próprio intelecto, o sentimento de que você é maravilhoso e não precisa de ajuda alguma. Encontra-se ainda mais claramente em uma grande passagem em 1 Coríntios do capítulo 1, 17 até o final do terceiro capítulo. Aqui Paulo traça um contraste entre o evangelho e a sabedoria dos sábios. Por confiar em seus próprios intelectos e em seu próprio entendimento, os filósofos gregos rejeitavam o evangelho como tolo. Esse sempre foi o grande problema. A Bíblia está repleta desse ensinamento. Nenhum tipo de pessoa foi mais condenado por nosso Senhor do que o fariseu. O problema era sua presunção. Ele pensou que estava bem, que era muito sábio e que estava fazendo tudo perfeitamente. Os fariseus confiavam em si mesmos que eram justos. Lucas 18, verso 9. É a mesma coisa. Eles não precisavam de ajuda e se ressentiam do ensino desse arrivista, pois consideravam nosso Senhor. Quem era ele para ensiná-los? Orgulho do intelecto era o problema central deles, uma manifestação de um curioso tipo de humanismo. Cristo também ensinou exatamente o mesmo ponto em sua parábola do rico insensato no 12º capítulo do Evangelho de Lucas. O caso apresentado na Bíblia é que o orgulho do intelecto é, em certo sentido, o pecado supremo. Este é o principal problema que leva a todos os outros, homens e mulheres se gloriando em si mesmos, se gloriando especialmente em seu intelecto e em sua mente. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo explica como isso se torna o pecado final. É porque homens e mulheres se apropriam indevidamente do maior dom de Deus. Deus elogiou os seres humanos ao criá-los à sua própria imagem e deu-lhes este dom surpreendente. Mas isso é exatamente o que eles usam contra Deus e para si mesmos, e assim se rebaixam. A segunda razão pela qual um ai é pronunciado sobre isso é que as pessoas acreditam em uma mentira. Eles pensam que são sábios e prudentes, mas eles não são. Agora isso certamente é um fato surpreendente. Os homens e mulheres modernos têm orgulho de si mesmos, de seu intelecto e sabedoria. Eles se sentem superiores a todos os que já viveram antes deles. Mas como eles podem se sentir assim sobre si mesmos, com o mundo como é agora e como tem sido durante este século XX, com guerras horríveis, crescentes ondas de crimes e total confusão? E a Bíblia explica isso dizendo que as pessoas se gloriam em sua sabedoria e em sua prudência porque são tolas. Quanto mais sábio o homem ou a mulher, mais humildes eles são. São aqueles que têm um conhecimento superficial que são sempre difíceis. Aqueles que realmente têm grande conhecimento sabem o suficiente para saber o que não sabem. Um pouco de aprendizado é uma coisa perigosa. E assim a Bíblia diz que a verdade final sobre aqueles que não acreditam em Deus e que não são cristãos é que eles são tolos. A Bíblia usa muitos termos em suas descrições do pecador, mas tolo é o que ele usa com mais frequência.
Nosso Senhor o usa na parábola do rico insensato. Aqui está um homem gabando-se. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Lucas capítulo 12, versículos 19 e 20. O homem que se achava tão esperto, tão sábio, não passava de um tolo. Estou bem, Jack. Essa é a maneira moderna de dizer: estou bem, tenho dinheiro guardado para o futuro. Usei minha mente, que sujeito inteligente eu sou. Insensato, diz Deus, esta noite te pedirão a tua alma, então para quem serão as coisas que tens providenciado? A Bíblia pronuncia ai sobre tudo isso porque é mentira. Mas como você prova que é mentira? Pergunta alguém. Infelizmente posso fazer isso com muita facilidade. Eu digo que aqueles que são sábios e prudentes aos seus próprios olhos devem ser condenados porque condenam a si mesmos. Eles são uma mentira viva. Eles afirmam ser sábios, mas como eles vivem? Como você testa a sabedoria? Como você testa o intelecto e a compreensão? Não é uma questão de ler livros e ser capaz de dar respostas. Esse é o grande erro que as pessoas cometem. Não, a maneira de testar as pessoas não é o quanto elas sabem, mas se elas têm o poder de aplicar o que sabem. Eles entendem o suficiente para colocá-lo em prática. Conheci muitas pessoas que foram excelentes examinandos, mas que depois se tornaram inúteis. Conheci pessoas que, como estudantes de medicina, podiam se sair bem nos exames, aprender fatos de cor e recitar livros didáticos como papagaios, mas clinicamente, diante de um paciente, eram inúteis. Eles eram totalmente incapazes de aplicar seus conhecimentos. Mas esse é o teste de sabedoria. O homem ou a mulher sábios não têm apenas conhecimento. Você pode colocar isso em computadores. Eles têm o poder de se apropriar e assimilar esse conhecimento até que se torne julgamento. Torna-se parte deles, controlando seu ponto de vista e determinando suas ações e práticas. Portanto, nossa sabedoria é julgada não apenas pelo número de livros que lemos ou podemos citar e recitar, mas pela maneira como vivemos, como usamos esse conhecimento. Cristo colocou isso em uma pergunta famosa: que aproveitará o homem se ele ganhar o mundo inteiro de conhecimento e riqueza e perder sua própria alma? Marcos 8,36. E quanto aos seres humanos individualmente no tempo presente, como vivem os chamados homens e mulheres sábios? Olhe para essas pessoas que podem nos contar tudo sobre a vida. Quantas vezes alguns deles passaram pelos tribunais de divórcio? Veja muitos dos filósofos mais famosos. Leia seus registros. Nunca pegue os livros das pessoas sozinho. Descubra algo sobre eles. Escrever um livro é tão fácil, muito mais fácil do que viver. Sim, é mais fácil pregar do que viver. Mas viver é o teste da sabedoria. Não estou interessado na afirmação de um homem ou mulher de grande conhecimento e perspicácia se eles estão falhando em suas próprias vidas, se são bêbados ou adúlteros, se você não pode confiar neles. Qual é então o valor de seu conhecimento e aprendizagem? Eles dizem que são sábios, mas não são. Eles são tolos, enganando e iludindo a si mesmos. Mas e os homens e mulheres coletivamente? Quão orgulhoso o mundo está de seu aprendizado, mas olhe para ele. Enquanto eles estão tão orgulhosos de si mesmos e de seu intelecto e assim por diante, eles devem ser lembrados desses fatos. Com toda a sua sabedoria e conhecimento, eles já tiveram 2 guerras mundiais e destruíram mais pessoas neste século do que nunca. Isso é o que os homens e mulheres modernos com sua sabedoria e prudência fazem na prática. E aqui estão eles, ainda discutindo sobre mísseis e meios de destruição, ainda perturbados por tensões, insegurança, discórdia e confusão moral. No entanto, as pessoas continuam se gabando de sua sabedoria. Eles são sábios a seus próprios olhos e prudentes a seus próprios olhos, com seu mundo uma bagunça, com uma espécie de carnificina diante de seus olhos. É uma mentira. É por isso que é condenado na Bíblia. É apenas vanglória, nada além de conversa. Tem o tamanho de um balão inflado. É barulhento em sua profissão, mas não há prática. Mas posso demonstrar isso de outra maneira, e isso é o fracasso das pessoas até mesmo em entender. Eles gostam de pensar que, embora não sejam santos perfeitos, como eles dizem, eles têm um grande entendimento. Mas eles têm.
sábio aos seus próprios olhos. Então, qual é a sua visão de si mesmo? O que é o homem? Você o entende? Você se entende? O homem e a mulher modernos realmente se entendem? Eles entendem o sentido da vida? Eles são tão orgulhosos de sua sabedoria e conhecimento, mas o que eles realmente nos dizem sobre a vida? É grande ou é pouco? É algo grandioso ou algo ignóbil? O que é isso? Onde então está o entendimento deles? Onde eles mostram sua prudência e sua sabedoria? Qual é todo o significado do mundo? O que é história? Existe algum projeto nisso ou algum propósito? Ou é tudo apenas um saco de bobagem, sem sentido, sem propósito, apenas vagando em qualquer direção sem que ninguém saiba onde, o que ou como? Onde está a sabedoria nisso tudo? O que homens e mulheres sabem sobre as coisas mais importantes? Eles sabem muito sobre eletricidade, átomo e energia, e todos esses assuntos científicos obscuros. Eu não critico isso, mas quando você está falando sobre sabedoria, o que eu quero saber é como eu vivo. Sobre o que é tudo isso? Como posso encontrar felicidade e paz? Como posso viver de modo a não ter vergonha de mim mesmo no final da minha jornada? Isso é sabedoria, isso é prudência. Mas além disso, as pessoas parecem não saber nada sobre a causa de seus problemas. Essas pessoas que foram sábias a seus próprios olhos e prudentes a seus próprios olhos, nos últimos 100 anos têm profetizado coisas maravilhosas para nós neste século. Iríamos resolver todos os nossos problemas. Os pensadores vitorianos, os filósofos, os poetas, os políticos, os agnósticos, todos disseram isso. O problema com homens e mulheres, diziam eles, era que eram muito pobres e o crime era inevitável enquanto se vivia na pobreza. Mas uma vez que as pessoas fossem educadas, uma vez que você desse a elas boas casas e melhores salários, tudo ficaria bem. Bem, nós lidamos com a maioria desses defeitos, mas o problema é maior do que nunca. De fato, agora somos informados de que a crescente onda de crimes se deve à riqueza. Onde está a sabedoria? Onde está a prudência? As pessoas obviamente não entendem seu problema, muito menos conseguem descobrir uma cura. Disseram-me que não devo criticar dramaturgos e romancistas modernos. Disseram-me que são moralistas que estão tentando melhorar as condições. Mas qual é o método deles? Seu método de tentar melhorar é descrever, mas certamente você não resolve um problema simplesmente descrevendo-o. Você não melhora uma situação simplesmente pintando-a. A tarefa do moralista é resolver o problema, tirar-nos da situação difícil. Não precisamos de mais descrições. Nós sabemos tudo sobre isso. Não há necessidade de ninguém escrever um livro para nos contar como as pessoas pecam. Tudo está na Bíblia. E não apenas está tudo lá, mas qualquer um que tenha vivido neste mundo sabe algo sobre isso. Não precisamos de romances, filmes e dramas para nos contar como as pessoas se comportam. O que queremos saber é como sair do fracasso moral e da confusão, como parar de fazer o mal. Mas me disseram que o trabalho dos escritores e dramaturgos modernos é muito realista. Tudo bem, mas isso não faz diferença. O que você pensaria de um médico que, na próxima vez que você ficar gravemente doente, viesse até você e lhe desse um relato de sua temperatura, pulsação, frequência respiratória, cor de sua pele, estado de suas pupilas e assim por diante, que descreve sua condição para você de maneira vívida e diz: essa é a sua condição, muito séria, muito ruim, e depois vai para casa. Isso não é uma caricatura de especialistas modernos, é exatamente o que nossos humanistas estão nos dizendo hoje. Eu vou conceder isso a eles, eles são especialistas em descrição. Eles podem nos contar tudo sobre nós mesmos e analisar a condição para nós. Aí está você, dizem eles, essa é a sua condição. Mas eles não têm nada para nos dar. Por quê? Porque nada é mais elevado na criação do que os seres humanos, e são eles que falharam. Tome ainda outra razão pela qual a Bíblia pronuncia um ai sobre o humanista. Isso é muito mais sério. Falo não só porque o humanismo é uma mentira, mas pelo que ele produz, pelo que leva. Este é o aspecto realmente sério da questão. Então o que é? Em primeiro lugar, é o próprio orgulho. O orgulho é o maior de todos os pecados.
É mais prolífico em causar problemas do que qualquer outra coisa no mundo. É também o mais feio dos pecados e que estragos causou na longa história da raça humana. E o que estamos examinando nada mais é do que o orgulho do intelecto. Mostra-se no desprezo de todos os que vieram antes, e os humanistas científicos modernos gostam muito de fazer isso. Ninguém sabia de nada até chegarem ao local. Eles desprezam seus antepassados. Isso é visto em todos os reinos. Eles descartam todos os livros anteriores, todos os conhecimentos anteriores. Tudo está desatualizado, nada tem valor. De fato, existem pessoas tolas que ocupam púlpitos cristãos que estão realmente dizendo que, de fato, ninguém poderia entender verdadeiramente a Bíblia até esta geração com seu conhecimento moderno. Eles descartam 19 séculos de exposição cristã e aprendizado cristão. Isso, por si só, é suficiente para colocá-los fora do tribunal, sua presunção e orgulho colossais. É feio, e Deus odeia isso. Ele vê o homem se levantando e se inflando. Isso, por sua vez, leva à autoconfiança e à autossatisfação. Nosso Senhor pintou o quadro perfeito disso em sua parábola do fariseu e do publicano que subiu ao templo para orar. Veja aquele fariseu andando bem na frente. Aqui está um homem que está satisfeito consigo mesmo, um homem que tem uma mente e um cérebro, e ele agradece a Deus por ser o que é. Ele não precisa de ajuda, ele não pede nada, ele tem tudo, ele pode fazer tudo sozinho. Esse é o tipo de homem a quem Cristo denunciou mais amargamente. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Não há nada mais terrível aos olhos de Deus do que a autoconfiança. Mas o que torna essa autoconfiança uma coisa tão terrível é que ela sempre leva à rebelião contra Deus. Eu lembrei a você anteriormente que essa foi a causa do pecado original. O diabo veio e disse: Deus está tentando te segurar. E Adão e Eva acreditaram nele e começaram a sentir ódio de Deus. Eles achavam que se pudessem obter esse conhecimento, tudo ficaria bem e eles seriam capazes de levar uma vida independente. Então eles se elevaram em sua própria estima e os seres humanos estão nesse pedestal desde então. Rebelião contra Deus. Essa é a essência do humanismo. O humanista diz: não acredito em Deus e vou lhe dizer por quê. Não preciso dele. Posso continuar perfeitamente bem sem ele. Deus não existe. O comentário de Deus sobre isso se encontra no Salmo 14. Disse o insensato no seu coração: Deus não existe. Verso 1. Mas há muitas pessoas hoje que pensam que ninguém nunca disse isso até este século. Mas Davi disse isso no Salmo 14 há quase 3.000 anos. Era verdade naquela época, 1000 anos antes de Cristo nascer. As pessoas diziam: Deus não existe. E Davi disse: sim, eles dizem isso porque são tolos. Portanto, os humanistas não acreditam em Deus porque, dizem eles, não precisamos dele. Por que as pessoas que são sábias a seus próprios olhos e prudentes aos seus próprios olhos precisam de Deus? Se eles entendem tudo e podem administrar a si mesmos e a toda a vida, bem, eles não precisam de Deus. Essa tem sido cada vez mais a posição da raça humana nos últimos 100 anos, com o conhecimento crescendo e avançando e os vários desenvolvimentos no conhecimento científico. Estamos todos tão avançados. Claro, dizem eles, pode ter havido um tempo em que as pessoas precisavam de Deus, mas não agora. Todo mundo tem o suficiente agora. Temos dinheiro, estamos recebendo melhores salários, podemos conseguir tudo o que quisermos, podemos ler, temos aparelhos de televisão e somos homens e mulheres de conhecimento. Portanto, não precisamos de Deus. Isso é rebelião contra Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode estar. Romanos 8, verso 7. Isso é sempre uma consequência imediata da rebelião contra Deus. No momento em que as pessoas pensam que são sábias e se rebelam contra Deus, elas começam a errar moralmente. Este é um assunto muito sutil. Homens e mulheres em sua loucura não percebem que sua verdadeira objeção a Deus é que eles têm que obedecê-lo, que Deus é um Deus de justiça, de retidão e santidade. E a Bíblia nos diz que Deus fez o homem e a mulher à sua própria imagem e quis que eles vivessem da mesma maneira que o próprio Deus. Mas as pessoas não querem viver assim.
Eles não querem viver vidas retas, puras, disciplinadas e santas. Eles querem dar rédeas soltas às suas paixões e luxúrias. Desejo, esse é o problema. Fruto proibido, claro. O ilícito. Ah, isto é o amor, claro. Pessoas estúpidas não entendem, dizem eles. Eu pensei que estava apaixonado antes, mas isso é real. Eu o tenho agora. Eu pensei que estava, mas não tinha. Isso é amor verdadeiro. Deixe-os fazer o que quiserem. Deixe-os cometer adultério e cuspir nas santidades. Não fale sobre lei, eles dizem. Não traga moralidade. Isso é legalismo. Amor. A verdade, é claro, é que nada mais é do que luxúria, mas para satisfazer sua própria luxúria e amortecer sua própria consciência, eles tentam elaborar uma filosofia, e nessa filosofia não há nada mais elevado do que os seres humanos. Deus não existe, então eles não têm nada a temer. Tudo está bem e eles podem continuar agradando a si mesmos. Nunca houve qualquer forma de humanismo sem declínio moral. Os humanistas que conheço afirmam ser morais, e em suas próprias vidas pessoais, muitos deles são pessoas morais. Mas o ensino da Bíblia é que em todos os períodos em que o humanismo esteve em ascensão, a moralidade invariavelmente caiu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, diz Paulo, como vimos em Romanos 1:22. Então veio a decadência moral, pelo que também Deus os entregou à impureza pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem entre si seus próprios corpos, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Por isso Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Romanos capítulo 1, versículos 24 a 26. É um fato histórico reconhecido que alguns dos grandes filósofos gregos eram pervertidos morais. Altos idealistas, escrevendo seus projetos de uma utopia e ainda assim culpados dos vícios mais sujos. Sempre acontece. As consequências morais sempre se seguem e é por isso que Deus pronuncia ai sobre isso. Quando as pessoas se colocam como a autoridade final, elas sempre descem ao abismo. Por quê? Porque eles não podem se desembaraçar, eles não têm o poder. Isso nos leva ao último ponto, que é que Deus pronuncia ai sobre esse orgulho do intelecto, essa confiança no entendimento humano, porque é isso que, acima de tudo, faz com que os homens e mulheres recusem o caminho de salvação de Deus. Esta é a coisa mais calamitosa de todas. Lá estão eles em sua terrível situação e tentam se livrar. Aperfeiçoam seus sistemas educativos, multiplicam seus meios culturais. Nunca estiveram tão ocupados tentando se corrigir como nos últimos 100 anos. Eles esgotaram quase todas as abordagens concebíveis e tentaram todos os caminhos, mas apesar de tudo, vemos o que está acontecendo. E ainda nesta mesma situação, quando o Evangelho de Cristo é oferecido a homens e mulheres, este Evangelho que sozinho pode libertá-los e salvá-los, eles o recusam. Por que é isso? É porque se sentem insuficientes, porque pensam que são sábios e prudentes, porque ainda pensam que podem se salvar. Por que as pessoas não leem a história? Porque eles não leem seus próprios livros. A história prova que homens e mulheres não podem se entregar, por mais que tentem, com todas as suas forças. Todas as grandes civilizações sucumbiram e a civilização atual está decaindo, mas as pessoas ainda recusam a oferta do Evangelho, ainda riem de Cristo e ridicularizam a cruz. Eles cuspiram na face de Deus e dizem que não precisam dele. Esse orgulho do intelecto, essa é a maldição. Esse é o verdadeiro problema da humanidade. Eles dizem, não acreditarei a menos que possa entender. Eles querem entender Deus. Eles pensam que são tão grandes que podem medir o próprio Deus. Assim, homens e mulheres estão sob a ira e a desgraça de Deus finalmente porque recusam a oferta de Deus. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a eternidade. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo através dele possa ser salvo. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo
e os homens amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João capítulo 3, versículos 16 a 19. Deus pronuncia um ai sobre tudo isso, e vejo a calamidade chegando. Mais do que nunca, homens e mulheres estão se levantando em seu orgulho, orgulhosos de sua própria sabedoria, sábios a seus próprios olhos e prudentes a seus próprios olhos, dizendo que não precisam de Deus e que podem cuidar e administrar seus próprios negócios. Eles afirmam que podem aperfeiçoar o mundo e se levantam e dizem tudo isso enquanto recusam o Evangelho, ridicularizam-no e blasfemam contra ele. Eles são como aquele rico insensato que se voltou para si mesmo e se congratulou dizendo: alma, tens muitos bens guardados para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Lucas 12, 19. É um mundo bom, dizem eles, parabenizando-se. Estamos nos divertindo muito. Nunca foi tão bom. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma. Lucas 12, 20. E se alguns cientistas estiverem certos, e este universo não tiver muitos anos pela frente, o que acontecerá? Onde está sua sabedoria e seu aprendizado? Onde está tudo? Quando Deus diz: agora, esta noite você deve sair deste mundo, você deve morrer, seja por uma infecção viral ou por uma bomba, não importa, mas você tem que morrer. Esta noite sua alma será exigida de ti. O que então? Você sabe para onde está indo? Você sabe o que acontece com você após a morte? Você pode me dizer o que acontece nesse grande desconhecido além? Aqui está a sabedoria. O que sou eu? Como eu vivo? Como eu morro? O que acontece comigo depois? Onde está o seu conhecimento? Do que você está se gabando? O humanista não tem nada, absolutamente nada, e Deus pronuncia seus males sobre ele e o faz de uma maneira muito assustadora. Deixe-me chamar sua atenção para alguns versículos do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, o livro que nos conta sobre o dia que está chegando quando Deus se levantará e dirá: esta noite, para todo o universo. E os grandes homens da terra, dizem-nos, choraram quando viram a fumaça dela queimando, esta grande cidade da Babilônia, significando civilização, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai daquela grande cidade, onde se enriqueceram todos os que tinham navios no mar por causa do seu valor, pois em uma hora ela é desolada. Alegrai-vos sobre ela, tu céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus te vingou dela. E um anjo forte levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: assim com ímpeto será lançada a grande cidade de Babilônia, e nunca mais será achada. Apocalipse 18, versículos 18 a 21. E esta Babilônia da civilização será destruída em uma hora quando Deus surgir. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes a seus próprios olhos. Esta é a última palavra. Graças a Deus não é. Mas essa é a última palavra no que diz respeito ao humanismo. Está errado, essencialmente. É uma fraude, é engano, é um fracasso, não pode fazer nada. E chama a ira sobre si mesmo. Mas não é a última palavra. Apesar dessa insanidade de homens e mulheres, apesar do fato de serem tolos e cegos, Deus tem misericórdia deles. Existe uma resposta para tudo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, verso 10. Essa é a resposta. As pessoas devem ser despertadas. Eles devem perceber isso. Eles devem ver que são tolos, que são fracassos e que sua perspectiva e vida os levarão ao fim fatal. E eles devem se submeter. O apóstolo Paulo diz: se algum dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. 1 Coríntios 3,18. A sabedoria humana não leva a nada, mas existe esta sabedoria de Deus. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, versículos 23 e 24. Porque depois disso, na sabedoria de Deus, o mundo pela sabedoria não conheceu a Deus. Aprove a Deus pela loucura da pregação
salvar os que creem. 1 Coríntios 1:21. Quando homens e mulheres falharam completamente, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Gálatas 4, versículos 4 e 5. Então o que é necessário? Aqueles que querem ser sábios devem tornar-se como crianças e admitir que não sabem nada. Que cada um diga: sou apenas uma criança. Pensei que sabia, mas estava apenas me enganando. Estava embriagado com meu próprio intelecto. Quando chega a hora, vejo que não sei nada sobre mim mesmo. Não sei. Não entendo a vida, não entendo o mundo e não posso fazer nada a respeito. Não consigo me controlar e vejo tudo dando errado. Sou um tolo, uma criança, não sei de nada. Bem-aventurados aqueles que chegam a essa posição. Se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:3. E para essas pessoas Deus diz: eu enviei meu Filho unigênito ao mundo para redimir pessoas como você. Você se tornou uma criança. Então eu ofereço a Cristo, meu Filho, que carregou seus pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro. Ofereço-te perdão gratuito. Apagarei todos os teus pecados como se nunca tivesses cometido um pecado na tua vida. A sabedoria de Deus em Cristo. Essa é a maneira de resolver o problema. Isso é celestial. Isso é sabedoria divina. Amém.